volta. Acho que deu algum probleminha na internet, alguma coisa aconteceu. Fernandes, por favor, apaga o outro que estava entrando. Entrou aqui para mim que estava tendo dificuldade de transmitir o nosso vídeo, mas acho que agora está tudo bem, acho que agora vamos conseguir ir até o fim, tá? Creio que o probleminha foi da internet, porque entrou aqui, que estava com dificuldade, então, mas estamos aqui. Vamos continuar, né? Como eu estava dizendo, para juntos podermos adorar, e eu estava dizendo que eu tenho agradecido a Deus por Ele nos permitir, através desse meio de comunicação, estar juntos, porque é uma oportunidade muito grande de nós podermos estar cultuando a Deus junto. Se não fosse isso, nós poderíamos, não tem como, né? Não teríamos como estar juntos. Então, graças a Deus por todas as coisas, graças a Deus pelas suas infinitas misericórdias, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem tudo preparado e tudo programado. Então, nosso culto de oração de quinta-feira, nosso culto de oração, onde nós vamos estar ministrando uma palavra ao teu coração. É óbvio que não temos a parte dos louvores, não temos a parte de outras coisas, mas o culto é o mesmo. Somos a Igreja de Cristo, somos o templo do Espírito Santo. O que nós estamos deixando de fazer é estar juntos lá no prédio, né? É estar junto lá no prédio, que é o que nós estamos aguardando. Estamos aguardando que Deus proporcione isso para nós e no tempo dele, no tempo de Deus, no tempo em que ele determinar, não é o homem que vai determinar. O homem não vai determinar nada. Quem vai determinar é Deus, porque a igreja de Cristo está viva, a igreja de Cristo não está fechada, a igreja de Cristo está viva, glorificando, exaltando, buscando. Eu creio que como nunca, a igreja de Cristo está unida buscando a esse Deus, né, pelos seus problemas particulares, mas estamos unidos buscando a Deus num só propósito, né, de nos livrar desse vírus que está aí. Então, nós estamos mais unidos do que nunca. Deus está sendo incomodado, né, se a gente pode dizer, porque em todos os segundos, se é que eu posso dizer que é o mínimo, né, segundo, está chegando diante do Pai um clamor, está chegando diante do Pai um pedido, né? E de vidas clamando a Deus. Então, a igreja está muito viva, em nome de Jesus, e alcançando vidas, porque muitas vezes a pessoa não ia até o prédio e agora muitas vezes acaba entrando, ouvindo uma mulher falar, né? Ou um homem, mas aqui tem uma mulher, e deixa eu ver o que essa mulher está falando aí, deixa eu entender o que ela está falando, né? Então, nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nós dissemos domingo, que havia um abismo que nos separava, e a cruz e a obra da cruz em Cristo Jesus nos religou a Deus. Então, nós estamos unidos a Deus em nome de Jesus. Amém? Espero que vocês todos estejam bem. Já vá passando aí o contato do Facebook para outras pessoas, para a família, né? Vá passando aí para nós estarmos juntos. Quanto mais nós pudermos divulgar o amor de Deus, a palavra de Deus, mais rápido Jesus volta para levar a sua igreja, né? Então, esse evangelho tem que ser pregado em toda a terra, em todas as nações. Então, como que ela vá para outros lugares, que ela vá para outras nações, né? Em nome de Jesus, aonde Deus permitir, queremos estar falando do seu amor. Amém? Quero dizer que eu tenho um carinho muito grande por vocês, quero dizer que eu amo cada um de vocês que fazem parte do corpo de Cristo, particularmente, é óbvio, né, do meu pessoal da comunidade Caminho da Paz, que caminha comigo já, nós já estamos juntos há mais de 40 anos, né? Tem pessoas que caminham comigo, ou há quase 40 anos. Então, eu que vi tudo isso ser gerado, eu que vi tudo isso nascer, né? Como gerar um filho. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho um carinho muito grande, muito especial, uma gratidão a Deus
por Ele nos permitir estar firmados, né? Estarmos firmados. Completamos 37 anos de denominação Comunidade Caminho da Paz, mas já existimos há 42 anos, se eu não me engano, nós já existimos desde quando fizemos a primeira visita. Muito bom. Mas todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, sejam bem-vindos, independente de placas. Estamos juntos, estamos amando o mesmo Senhor e esperando o mesmo Senhor voltar. Amém? Quero orar, agradecer a Deus e transmitir para você a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração hoje para falar com vocês. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, tu és Deus fiel, maravilhoso, glorioso, e nós queremos, neste momento, consagrar diante de ti, Pai, esse tempo em que nós estamos juntos, Pai, em que a tua igreja, aqui na terra, viva, Paizinho, que te glorifica, que te exalta, que te busca, que te ama, porque tem certeza absoluta que o Senhor enviou Jesus Cristo a esta terra por nos amar, Senhor. E nós cremos que Ele é teu Filho, Pai, e o confessamos como Senhor das nossas vidas e declaramos que o teu Espírito Santo está em nós. É Ele quem nos liga a ti, Senhor. É Ele quem está falando, é Ele quem está agindo neste momento em que nós estamos agindo, Paizinho. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, cada família, Pai, que vai estar unida agora, neste momento, em que vamos, de uma maneira simples, ó Pai, de uma maneira simples, não somos palestrantes, não somos pregadores, somos simplesmente um instrumento nas suas mãos, para que o teu Espírito nos use, Pai. Vamos falar com simplicidade da tua palavra, que é simples, que é fácil de ser entendida, Pai. Te adorando, te louvando, te glorificando, Pai, em nome de Jesus. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, hoje eu vou falar com vocês e o título da palavra que eu vou transmitir para vocês hoje foi o que o Senhor me colocou no coração. O título é bem esse: sim ou não? Sim ou não? Vamos entender no decorrer da palavra. E a leitura é lá no livro de Lucas, capítulo 5, né? Vamos estar lendo Lucas, capítulo 5. E eu vou ler desde o primeiro versículo. Depois nós vamos estar repartindo algumas coisas com vocês. Repartindo algumas coisas com vocês dentro desse versículo, aliás, dentro dessa passagem que nós vamos estar lendo do 1 até o 11. Vamos ver algumas coisas que aconteceram, né? Algumas coisas muito lindas que Deus permitiu ficar aqui para que nós aprendêssemos, né? A importância. Nós vamos falar um pouco sobre obediência, que obediência traz bênção, né? Poderíamos falar de Deuteronômio 28, poderíamos, mas o Senhor me trouxe aqui e eu quero repartir com vocês essa palavra. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz para nós assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Uma leitura muito linda, que é uma leitura, é uma passagem muito pregada, muito falada, né? Quantas vezes você já ouviu falar sobre esta passagem, né? Da pesca maravilhosa. Simão é Pedro. Está escrito mais Simão, mas Simão é Pedro, é o nosso Pedro, nosso velho amigo e querido Pedro, né? Então, é uma passagem muito lida, muito pregada, sobre a maneira como Jesus abençoou a vida desses homens através da pesca maravilhosa, quando Jesus determinou para eles pegarem o barco e irem para um lugar mais fundo, né? E lançar as redes, e eles pescaram de uma maneira tão tremenda que precisou chamar outro barco que encheu tanto que quase afundou. Mas eu não vou falar da pesca maravilhosa hoje. Eu quero falar com vocês sobre a atitude tomada por Pedro, ou por Simão Pedro. A atitude. Você viu que no finalzinho ali, ele, quando viu acontecer o milagre, ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele pede para que Jesus se afaste dele, porque ele dizia: eu sou um pecador. Que nem Isaías, lá no comecinho, né? Quando ele se vê ali diante da grandeza de Deus, ele se sente, ele fala, e vê os poderes de Deus, ele fala: ai de mim, que sou um homem impuro e vivo no meio de um povo impuro. Aí o anjo foi lá, pegou a tenaz, né? E uma brasa, e tocou os lábios de Isaías e o purificou. Então, aqui Pedro estava se sentindo dessa maneira, vendo o poder desse homem que estava, desse jovem que estava à frente dele, vendo tudo o que ele tinha feito, da maneira que porque Pedro já conhecia Jesus. Jesus já tinha feito muitos milagres. Então as pessoas já ouviam falar de Jesus, mas muitos não tinham, tanto é que Pedro estava sendo chamado naquele momento. Nesse momento, nessa situação, foi que Jesus falou para ele: ó, você não vai mais ser pescador de peixe, agora você vai pescar gente. Você vai ser pescador de homens, como em outras versões, né? Então, era o verdadeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro já tinha estado, Jesus já tinha estado na casa dele, já tinha curado a sogra dele. Então, mas eu entendi assim, que não havia a intimidade, não havia a amizade, havia o conhecimento de situações. Mas foi esse momento que Deus preparou, porque Deus prepara e separa a cada um de nós, né, para servi-lo, para fazer a sua obra. E tem um momento certo, e esse foi o momento em que Pedro teve o grande encontro com o Senhor Jesus. Então, Lucas aqui, ele está ilustrando, através desta atitude de Pedro, né, dessa liberalidade que Pedro teve, porque Jesus entrou justamente no barco de Simão Pedro. Tinha 2 barcos, né? E a palavra está dizendo que tinha uma multidão apertando Jesus ali. Então, Lucas aqui está ilustrando para nós, através da atitude de Pedro, o que pode acontecer quando dizemos sim ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, através do seu Filho Jesus. O que pode acontecer? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu na minha vida? Depois que dissemos sim ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas você já viveu na sua vida de experiências com Deus, como eu já vivi muitas experiências com Deus. Nos meus 46, 47 anos de vida com Deus, muitas experiências. Já temos visto muitas coisas acontecer. Então, nesse momento, nesse dia ali, né, Jesus estava, e aonde Jesus estava sempre tinha muita gente, sempre tinha multidão, porque desde de Jesus ter transformado a água em vinho lá no casamento, começou a se divulgar, a se falar desse homem chamado Jesus. Começou a se falar dele e das proezas que ele fazia, dos milagres que ele fazia, de como as pessoas eram curadas. Então, é óbvio que onde Jesus estava, tinha multidão. E não era diferente naquele dia, né? Tinha uma multidão que pressionava Jesus. E fica difícil para uma pessoa falar, para muitas pessoas ouvirem,
quando estão apertando, imagina um empurrando o outro. Então, foi o que Jesus fez. Jesus, então, entra num barco, e justamente o de Pedro, de Simão Pedro, e pede para ele para usar o seu barco como uma plataforma, de onde ele falaria à multidão. Para isso, para que ficasse mais fácil, para que a multidão pudesse ouvir, ele pede também para Pedro para que ele distanciasse um pouquinho, saísse um pouco da margem, para que ficasse mais fácil, como está escrito lá. Jesus entrou num dos barcos, no versículo 3, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então Jesus se sentou e começou a ensinar aquela multidão que estava acompanhando e estava apertando, com muito mais facilidade. Ficou mais fácil para Jesus falar e para o povo ouvir. Então, o pedido em si, não foi um pedido particularmente que fosse extravagante ou qualquer outra coisa. Jesus entrou no barco, pediu para ele tirar lá dali e um pouquinho mais para dentro, sair da praia, para que ele pudesse falar com o povo. Então, Pedro aceitou tranquilamente ao pedido de Jesus. E esse aceitar, essa aceitação tão simples, Pedro ter falado para Jesus, tudo bem, vamos lá, pode usar meu barco. Esse sim de Pedro abriu um caminho para uma bênção transformadora em muitas vidas, que chegou até nós. Chegou até nós. O sim dessas pessoas do passado chegou até nós, chegou até os dias de hoje. Hoje eu estou aqui, através do Espírito Santo, e tantos outros estão aí, não é só eu, não, tem muitos aí entrando em lives, em culto ao vivo, falando do amor de Deus, que era o que Jesus estava fazendo ali. Então, hoje, quando a gente diz que nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós, não somos nós que falamos, nós somos só um instrumento, somos só um acessório de Deus para o Espírito Santo falar através de nós. Então, quando Pedro disse sim para Jesus, aceitou que Jesus usasse o seu barco, e obedeceu, levando o barco um pouco longe da margem dali, daquele lago, ele estava abrindo um caminho que chegou até nós. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz para nós assim: como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Dizer sim para Deus traz bênção para as nossas vidas e traz bênção para outras vidas. E aqui Deus estava falando, lá no livro de Deuteronômio, que seria tão bom se eles obedecessem sempre. Se eles obedecessem aos seus mandamentos, ele está dizendo. Se eles me respeitassem, E ele fala, na última estrofe do versículo, ele diz, assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Para sempre. Então, obediência é algo que o cristão precisa entender e compreender. Que quando ele obedece, ele está abrindo portas, abrindo caminho, não só para ele, para sua casa, para sua família, para os seus vizinhos, as pessoas do trabalho, da faculdade. Então, com esse acontecimento, nós aprendemos como é essencial obedecer a Deus. Nas menores coisas, Deus se importa com tudo. Muitas vezes as pessoas falam, Deus não vai dar importância, é só uma coisinha tão pequenininha. Imagina que Deus vai estar olhando para isso, tem tanta coisa grande para Deus ver, tem tanta coisa muito mais importante para Deus se ater. Imagina que ele vai ficar se preocupando com uma coisinha tão pequena que eu estou fazendo. Mas ele está se preocupando. Ele está atento a nós o tempo todo. Nós somos individuais para Deus. Ele nos fez a cada um de nós, no ventre da nossa mãe. Cada um de nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus não nos vê como um enxame de abelha, como um cardume de peixes. Não, Deus não nos vê desta maneira. Deus conhece cada um de nós. Ele formou cada um de nós, então ele te conhece. Ele te ama. E sabe que ele te ama? E ele
sabe que você tem suas falhas, assim como eu, mas ele te ama. Ele te ama. E hoje o que ele está querendo nos dizer é isso, que o amor dele vem sobre nós. E que essa situação que ele deixou ali descrita através da vida de Lucas é para nos mostrar a importância da obediência, a importância de estarmos dizendo sim, Senhor, me permita te obedecer, me permita fazer a tua vontade. Então, Salmo 128, Salmo 128, Salmo 128, versículo 1 e 2, espera aí. Versículo 1 e 2 do Salmo 128, diz para nós assim: feliz aquele que teme a Deus. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Feliz. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, se você, Maria, for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Ai, papai, que coisa linda. Como Deus é maravilhoso. Você viu como ele se preocupa? Ele está falando individual. Ele está falando individual. Tudo dará certo para você. Para você que está aí me ouvindo, para você que está dando atenção a esta palavra, para você que conhece esse Deus e já tem vivido uma vida de obediência, mas também para você que conhece a Deus e muitas vezes não tem obedecido a Deus, não tem agradado a Deus. A gente, de vez em quando, desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Mas não tem problema nenhum, não. Se arrependa, peça perdão, muda. Muda, o Espírito te ajuda. Ele está aí para te ajudar. Ele falou, Jesus falou, o ajudador vai vir. Ele ajuda a gente nas orações. Ele está em nós para nos ajudar, para nos capacitar, para nos dar condições de obedecermos a Deus. Porque os mandamentos de Deus não são difíceis de ser obedecidos. São fáceis, porque são coisas simples que devemos obedecer. Falar a verdade, amar, respeitar, ser zeloso, né? Ser benevolente. São coisas simples que todo ser humano deveria fazer, deve fazer, né? Então, a multidão foi a primeira a ser abençoada devido à obediência de Pedro. O povo podia agora ouvir claramente as palavras do mestre. Começou ali. O povo já foi abençoado, porque nem todos estavam ouvindo. Então, à medida que Pedro disse sim para Jesus, pode entrar, pode vir no meu barco, eu vou levar o barco um pouquinho mais adiante, para que as pessoas possam te ouvir, o povo foi abençoado. O povo, aquele povo que estava ali, foi abençoado. Porque da maneira que Pedro fez, obedecendo, Jesus pode falar tranquilamente, transmitir o recado do amor de Deus àquelas pessoas, àquela multidão que estava ali. E logo que ele terminou, né, terminando, a Bíblia não fala nada, liga uma coisa na outra, ele terminando de falar com o povo, né, deve ter dito que o amor de Deus abençoe vocês, né, e o povo começou a ir para casa. O que Jesus faz? Jesus não saiu dali. Jesus, então, terminando de falar com o povo do amor de Deus, né, ele chama Pedro. Ele chama Pedro e fala, vem aqui, Pedro, vem aqui. Eles ainda não eram íntimos. A partir daí que eles passaram a ser íntimos. Vem aqui, Pedro. O versículo 4 diz para nós assim, de Lucas 5. Quando acabou de falar ao povo, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lago. Leve o barco para onde o lago é bem fundo. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Eles tinham acabado de chegar de uma pescaria frustrada. Eles passaram o dia inteiro no mar e não tinham pego nenhum peixe. Nenhum. E era a fonte de renda para levar alimento para a casa deles. Eles eram pescadores profissionais. Né? Eles eram pescadores profissionais. Eles passaram o dia inteiro trabalhando. Estavam todos cansados. Então, imagina. Eles chegam lá, vem um jovem, entra no barco
pede para Pedro ir um pouquinho mais adentro do lago, fala com o povo, né? Não sei quanto tempo ele falou ali com o povo, Jesus, se eu sou um pequeno Cristo, então ele falou bastante. Para quem conhece, né? Para quem não me conhece, eu falo bastante, viu? Mas falo do amor de Deus. Mas você imagina a situação de Pedro recebendo aquela palavra. Pedro, vem aqui. Pega o barco e vai para o lado mais fundo do lago. Era uma segunda oportunidade para Pedro responder sim ou não. Mais uma vez, a gente, na nossa vida, por muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de dizer sim ou não a Ele, de obedecer ou não. No decorrer de toda a nossa vida, sempre vai ser assim. Nós vamos ter oportunidade de dizer sim ou não. E muitas vezes o inimigo das nossas almas fica lançando as setas dele sobre nós para que a gente diga não, para que a gente fale, não vou, não faço. Você pensa que de vez em quando não vem, não, o inimigo não tenta me atacar? Manda outro pregar hoje, ou manda outro fazer isso. Lógico! Mas quando o Espírito de Deus está em nós, imediatamente ele vem e ele fala, não, é você que vai pregar, eu que vou pregar, é eu que vou dar a palavra, Deus vai me colocar a palavra no coração e eu vou repartir com os meus queridos. Então, nós, em todo o tempo da nossa vida, nós sempre vamos ter oportunidade. E aqui naquele momento foi a segunda oportunidade para Pedro responder sim ou não. Foi aqui que eu falei, o título vai ser sim ou não, para nós entendermos. Então, dessa vez, porém, fiquei imaginando, Pedro deve ter pensado em dizer não. Afinal de contas, queridos, ele estava cansado. Ele tinha trabalhado o dia inteiro, e não tinha conseguido nada, nada. Eu creio que ele estava mais querendo ir para casa. Ele queria ir para a casa dele, descansar. Afinal, ele era um pescador experiente e tinha trabalhado a noite toda, o dia inteiro pescando. A palavra fala a noite toda, o dia inteiro. E ele retornara com as mãos vazias. E agora, aquele homem jovem chega para ele e diz para ele, vai para o alto mar, vai para o lugar mais fundo do lago. Aquele jovem, filho de carpinteiro, ele não era um pescador, ele era filho de carpinteiro, quer dizer, ele era um carpinteiro. Como que ele podia chegar e pedir para que ele voltasse para o lugar mais fundo? O que ele entendia de pescaria? Mas a resposta de Pedro, a resposta que Pedro deu naquele momento, mudou a história dele. Nunca mais Pedro seria o mesmo. Nunca mais ele seria o mesmo. Sua resposta proporcionou o início de uma amizade, de fé e de confiança naquele jovem mestre, como Jesus era chamado naquele tempo, e em Deus. Ali Pedro conheceu Jesus no seu todo, né? E entendeu o que era a fé em Deus. Ele passou a ter uma amizade, a ter uma vida íntima com aquele jovem mestre que estava diante dele, né? E passou a ter uma fé diferenciada em Deus. Então, esse sim que ele disse pela segunda vez, mudou a história de Pedro, por tudo aquilo que ele vivenciou naquele momento, por tudo aquilo que ele viveu, desde que Jesus entrou no seu barco. Mudou a história de Pedro, mudou a vida, mudou. Hoje nós conhecemos quem é Pedro. Um pouco perdido, creio eu, né? Com aquela situação que ele estava vivendo. Chegou da pescaria, não tinha pescado nada, cansado, triste, né? Mas ele respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas esses têm sido tão bom, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou te obedecer.
eu vou fazer o que você está me pedindo, ou o que o Senhor está me pedindo. Eu vou fazer. O Senhor está mandando? Tá bom. Eu vou voltar para um lugar mais fundo e vou jogar as redes. O futuro discípulo, Pedro, né, escolheu obedecer ao Senhor e deixar por conta dele as consequências do seu sim, da sua decisão de obedecer a Deus. Note bem o que aconteceu como resultado da obediência de Pedro. Jesus pôde demonstrar o seu poder e a sua soberania. Naquele momento em que todas essas coisas estavam acontecendo, ficou registrado e nós podemos conhecer o poder e a soberania de Deus através de uma atitude de Pedro. Olha como nós temos responsabilidade com as nossas atitudes, com as nossas palavras, né? Porque nós vamos mostrar quem é Deus, quem é Jesus, o que ele transforma na vida de uma pessoa, né? Então, Pedro e seus companheiros deveriam, naquele momento em que Jesus estava pedindo algo tão anormal, mandando eles voltar, eles deveriam estar, creio eu, né? Frustrados, desanimados, passaram o dia inteiro trabalhando, ou a noite inteira trabalhando, e seus esforços não valeram para nada. Mas terminaram aquela jornada completamente espantados, porque puxaram não um, mas 2 barcos cheios de peixes. A gente assiste uma série que é pesca perigosa, se não me engano. Pesca mortal, que é uma pesca de caranguejos. Eu gosto bastante. E a gente vê ali a frustração daqueles homens. Pô, eles enfrentam cada tempestade, né? Se ferem, se machucam. Eu fico imaginando aquela água, neve. Então, você imagina o cansaço, o desânimo. Aí eles têm aqueles, vou chamar de engradado, porque é como eu conheço, mas as peças que eles usam, eles lançam no mar, em alto mar, né? E tem o lugar onde aqueles grandes côvados. Então, e aqueles enormes, como é que é o nome do que eles pescam? Caranguejos. Aqueles enormes, cada caranguejo lindo, mas tem vez que não vem nada. Não vem nada. E a gente vê ali a frustração, porque é o meio de vida deles, e não é fácil. Então, aqui também, eu acredito que esses homens estavam bem cansados, né? Acabrunhados, né? Tristes, desanimados, e de repente aquele homem, aquele jovem chega neles e fala, lança a rede, vai para o alto mar e lança a rede. Eles queriam mais ir para casa, eles queriam mais descansar, mas Pedro decidiu, mais uma vez, falar sim para Jesus. Mais uma vez, ele decidiu obedecer e mudou a sua história. E mudou a história de muita gente que estava ali vendo todas as coisas acontecer. Nesse momento também, muitas histórias podem ser mudadas em conhecer quem é esse Jesus, quem é esse jovem mestre. Esse jovem mestre é o nosso Senhor e Salvador. Esse jovem mestre é aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Foi aquele que Deus enviou. Deus enviou o seu bem maior, o seu Filho. Mais uma vez eu repito João 3,16, que para o crente é um dos versículos mais conhecidos, mais marcados na vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Vida eterna. Morrer nesse mundo nós vamos morrer, mas Jesus nos dá a garantia de uma vida eterna, num paraíso, no céu, juntamente com Ele, com o Pai, com o seu Espírito, que está em nós, e quando a igreja subir, vai subir com Ele. Queridos, o que eu estou falando para você é que você pode ter uma nova história, uma nova vida, um recomeço. Um recomeço. Pedro aqui, ele conhecia esse jovem mestre. Já tinha visto o milagre na sua própria casa, mas ele não tinha intimidade com esse jovem mestre. E depois ele viveu e sofreu tudo o que tinha que sofrer em favor do nome desse homem chamado Jesus. Mas não é isso que nós estamos falando. Estou falando sobre ter dito sim a Jesus, sobre a obediência. Então, eles terminaram aquela jornada tão cansativa,
completamente cheios de alegria, né? Puxaram não uma rede, mas duas, encheram 2 barcos de grandes peixes, a palavra diz. Não era pequeno, eram grandes peixes. Então, no versículo 7, né, a palavra diz para nós, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes não estavam suportando, estavam se arrebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. É isso que Deus faz quando nós dizemos sim para Ele, quando nós decidimos obedecer. Deus muda a história da nossa vida. Muitas vezes a gente está cansado, frustrado por causa de algum problema, de alguma situação. Quem não os tem? Eu tenho, você tem, todos nós temos. Não é verdade? Todos nós temos situações difíceis no decorrer da nossa vida. Momentos que são difíceis de serem enfrentados, né? De decepções, de frustrações, né? Todos nós enfrentamos. Mas quando nós decidimos obedecer a palavra de Deus, ficarmos firmados, como nós estamos fazendo, já já nós vamos entrar em oração. Terminamos o culto hoje sem aquela palavra que sempre tem. Vamos direto para a nossa oração das 21 horas. Muitas vezes muitos podem pensar, mas vocês estão orando todo dia e nada acontece. Nós nem imaginamos o que Deus está preparando para nós. Como disse meu neto Miguel, de 5 aninhos, no sábado, respondendo para o tio dele, o que ele disse? Ele disse, Deus ainda não completou a obra. O que significa? Deus está fazendo a obra. Ele não completou, porque o momento é dele. É ele quem vai determinar. Então, se você está passando por alguma luta, fique certo. Se você está firmado nesta palavra, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade liberta vocês. Né? O Senhor diz para nós lá no Salmo 23, eu sou o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é meu pastor e nada te faltará. Nós temos que confiar. Pedro, mesmo sem ter intimidade, mesmo tendo ouvido falar, que nem Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus passar, e a história dele foi transformada, não é verdade? E tantos outros que nós poderíamos ficar falando, mas basta aqui. Estou encerrando essa palavra. Ficamos aqui. Eu não estou falando da importância, é muito importante o milagre em si, eu estou falando da importância de obedecer, de dizer sim para Deus, dizer sim para Jesus, sim, eu aceito os teus mandamentos, eu vou viver os teus mandamentos, eu vou obedecer, eu vou conhecer a tua palavra, porque para você obedecer você precisa conhecer, então você precisa ler a palavra, precisa conhecer a palavra, conhecerei de novo, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra de Deus. Então, queridos, concluindo esta palavra, dizer sim ao pedido do Senhor Jesus resultou em um milagre que transformou não apenas a vida de um pescador, mas de um grupo inteiro. Estava ali, né, André, o irmão dele, um monte de gente ali que viu tudo acontecer, E essas vidas todas foram mudadas, transformadas. Então, ao nosso redor, a gente fica olhando as circunstâncias ruins muitas vezes, e a gente não consegue enxergar as coisas boas que Deus está fazendo. Ele tem cuidado de nós todos os dias, suprido nossas necessidades, tem nos feito dormir e acordar todos os dias. Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de cada um de nós. Eu tenho certeza disso, porque ele tem cuidado de mim. Eu também tenho minhas lutas, eu também tenho os meus problemas, mas Deus tem cuidado de mim. E sei que Ele está preparando o melhor para os seus filhos, amém? Então, obedecer a Deus nas pequenas coisas, é um passo essencial para receber as maiores bênçãos. Então, queridos, eu quero ler para vocês aqui, 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis 2, 3, que diz assim para nós. Eu vou ler do primeiro, para nós entendermos tudo. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse, está chegando o dia da minha morte, porque o Senhor, seu Deus, está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem,
e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. Ele prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Davi falou para Salomão, seja homem, seja corajoso, obedeça a todas as leis que Deus fez, que Deus falou através de mim e do mandamento que ele me deu, de que a minha descendência governaria Israel enquanto obedecessem as minhas leis. Então, nós somos responsáveis, né, pela bênção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para o teu coração. Quero orar com você, que você esteja dizendo sim para o Senhor, que o não nunca não é para o diabo, não é para o diabo, para ele sempre não, para Deus sempre sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando tivermos decisões para tomar, apresentamos diante de Deus e declaramos. Jesus, quando ele estava ali para enfrentar um momento difícil da vida dele, em que ele, em que ele orando, numa das vezes que ele orando, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar, mas ele diz, não, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes a gente tem receio de falar para Deus, seja feita a tua vontade, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, se nós estamos ainda com o nosso eu vivo, a tendência é falar não para Deus e dizer sim para o nosso eu, para a nossa vontade e para o nosso querer. Então, queridos, muda a tua história. Diz sim para Deus e não para o seu eu, não para o diabo, não para tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Não para o mundo, que nada tem para te oferecer. Deus tem o melhor para te oferecer, sempre, sempre. Tenha isso no teu coração, Ele está preparando o melhor para cada um dos seus filhos, porque Deus tem responsabilidade para com os seus filhos. E a nossa responsabilidade é estar pregando a palavra, é estar orando para que vidas se acheguem a Deus, como Pedro, com o seu sim, fez com que muitas vidas se achegassem a Deus e conhecessem aquele jovem mestre que viria a ser, que já era, mas que viria a ser o Senhor da vida de cada um deles e nossa também. Pai, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, Senhor, em cada coração, Pai. Palavra que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Senhor, esteja tratando com cada vida, Pai. Com cada vida, se alguém ainda tem dúvidas, se alguém ainda não tomou uma atitude, ainda não tomou uma decisão para reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que neste momento estejam dizendo sim, como Pedro fez. Como Pedro fez. Pedro estava cansado, Pedro estava decepcionado, Deus estava ali entendendo que ia passar momentos difíceis, porque a pesca era a maneira com que ele sustentava a sua casa. E ele não tinha pescado nada, mas por causa do sim de Pedro. 2 vezes ele teve a oportunidade, e 2 vezes ele disse, sim, Senhor. E o Senhor, então, como uma recompensa, eu posso até assim dizer, para mostrar para Pedro que o sim dele valeu a pena, Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa. O importante aqui não foi o dinheiro que Pedro ganhou, com toda aquelas pessoas ganharam com toda aquela pesca, mas foi o sim, porque logo depois Jesus disse para ele, fica tranquilo, você não vai. Pedro disse que ele não podia estar ali, saísse de perto dele, porque ele era pecador. Mas o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Você também pode estar dizendo, mas eu tenho feito tanta coisa. Deus perdoa todos os nossos pecados. Basta a gente dizer sim para o Senhor. Sim, eu aceito. Eu aceito que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu concordo e aceito e declaro que Ele é Filho de Deus, Senhor e Salvador, que lá na cruz Ele morreu para pagar os meus pecados. É só dizer sim, e a obra de Deus começa nas nossas vidas.
começa nas nossas vidas e nada vai nos faltar daquilo que nos é necessário, como nós já lemos ali no livro de Salmos. Nada vai nos... Vamos ser felizes, porque Deus vai estar cuidando de nós. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida, supre todas as necessidades, Senhor. E abençoa, Pai. E se alguém estiver dizendo sim para ti agora, recebe, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, te adorando e te louvando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor seja louvado. Estou encerrando mais uma vez o nosso culto de oração, o nosso culto. 9 horas vamos estar, ou 21 horas, vamos estar orando ao Senhor. Quero louvar a Deus, glorificar a Deus, né? Pelas bênçãos que ele realizou nesses últimos dias, pela vida do pastor Washington, sua cirurgia foi uma bênção, onde eu vi, né? Deus me permitiu vê-lo, e eu fiquei muito feliz em ver a obra de Deus na vida dele. O Senhor não falharia, porque ele nos ama, e o Washington é um filho de Deus amado. Então, muito feliz pela casa da Celina, o Nicolas já está em casa, que coisa maravilhosa. Ficamos muito felizes também pelos primos da Neuza, que também já estão recuperados, glória a Deus, pelos exames da Aninha e de Djalma aqui, deu tudo negativo, glória a Deus. Em nome de Jesus, como esse Deus é maravilhoso, tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós, mesmo nos problemas, mesmo nas situações difíceis. Nunca se esqueça, não te deixarei, não te abandonarei. Estarei contigo todos os dias da sua vida. Simplesmente, ele diz para Josué, simplesmente fique na minha palavra, obedeça aos meus mandamentos, que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, o mesmo Deus, que esteve lá no passado com os nossos queridos, está aqui agora. Está comigo, está com você, cuidando de nós e cuidando das nossas necessidades. Nós vamos orar agora. Quero louvar a Deus pela tua vida mais uma vez, sempre vou estar falando, pela tua fidelidade dizimista. Você que tem sido fiel com os seus dízimos, que tem cumprido a ordem de Deus, tem sido obediente, não somente naquilo que você quer, não somente naquilo que você precisa, mas você tem sido fiel com os seus dízimos. Então, que o Senhor te recompense. Você viu aqui o dizer sim para Deus, o que aconteceu, eu não preciso nem ficar falando. É isso. O Salmo 128 diz que feliz é o homem, né? E depois ele diz que ele supre todas as nossas necessidades e que nada vai nos faltar. Então, queridos, é isso. Deus faz isso. Deus, ele supre sim. Ele abençoa aqueles que são fiéis a ele, que cumprem os seus mandamentos. E dizem um mandamento. É uma ordem de Deus. Malaquias diz isso. E lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz que nós honramos ao Senhor. Quando nós dizimamos, nós estamos honrando, porque ali está escrito, honre ao Senhor, com as primícias. Então, honre a teu Deus, obedeça, dá liberdade a Ele para te abençoar. E também quero orar pela Aline e pelo Douglas, né? Em nome de Jesus, que também Deus esteja fazendo a obra na vida deles. Orar pelo Brasil e pelo mundo. Vamos fazer isso e vamos estar encerrando o nosso culto de hoje. Pai, coloco nas tuas mãos, Senhor, cada dizimista, Pai. Cada homem, cada mulher que tem sido fiéis, Pai, tem mantido a sua fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Muitos, até mesmo com os seus salários diminuídos, Pai, tem mantido a tua fidelidade. E eu tenho visto, Pai, que o Senhor tem feito o que o Senhor fez na vida de Pedro. Assim como Pedro disse sim, muitos estão dizendo sim para ti, Pai. Estão sendo fiéis no seu mandamento, Pai. E o Senhor tem recompensado a cada um, Pai. Quero te louvar, Senhor, te glorificar por cada vida, Senhor. Que outros que ainda não estão fazendo desta maneira, Pai, entendam, vejam através da tua palavra que vale a pena dizer sim, vale a pena obedecer aos teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro os dizimistas e os dízimos, ó Pai. Eu os consagro diante de ti para a tua honra e para a tua glória. Quero, neste momento, orar pela vida do Douglas, pela vida da Aline, que o Senhor esteja tocando, Pai, assim como o Senhor operou na vida de tantos outros que eu acabei de citar aqui agora. Opera na vida deles, Pai. Tira todo o mal, Senhor, e que muito breve nós possamos estar ouvindo o testemunho de que eles já estão bem, já estão em casa, Pai. O Senhor tenha misericórdia,
tira esse vírus do nosso meio, Pai. Abençoa o nosso Brasil, tem misericórdia da nossa terra, abençoa o nosso presidente, os governantes, ó Pai. Como eu tenho dito na minha oração das 21 horas, o Senhor conhece o coração de cada um, e o Senhor é Deus de justiça, Pai. O Senhor é Deus de justiça, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha com a tua justiça sobre o nosso Brasil, sobre os nossos governantes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome da sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Oramos, ó Deus, oramos porque cremos, Pai. Cremos no teu poder, oramos pela humanidade, Pai. Onde, eu tenho dito, onde estiver um coração, onde o teu Espírito Santo habita, Pai. Tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus e vela pelos seus. Que o Senhor nos aconchega, Senhor, nos teus braços. Porque o Senhor diz lá no Salmo 91, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Então, Pai, eu me vejo dessa maneira, aconchegada nos teus braços, ó Deus, guardada por ti, que seja assim, Pai, sobre cada vida, sobre cada um, Pai, que clama por ti neste momento. Abençoa a comunidade Caminho da Paz, abençoa cada vida, Senhor, cada vida que o Senhor tem colocado ali, Pai. Abençoa, não o prédio, Pai, mas a igreja que se reúne ali. O prédio o Senhor tem guardado, o Senhor tem estado ali, por causa da vida de pessoas que ali estão, Pai. Mas, Senhor, eu oro pela igreja, pelo teu corpo, Paizinho. Continua a nos unir, continua a fazermos estar juntos, ó Pai, através desse meio de comunicação, até que o Senhor complete a obra de nos livrar deste mal, Senhor, de eliminar este mal, e nós pudermos estar juntos novamente, glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Quero te louvar e te bendizer por esse tempo, por esse momento que nós podemos estar juntos, Pai, e abençoar cada vida que está me ouvindo e me vendo agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Estamos encerrando, domingo de novo, às 18 horas, vamos ter um culto, creio, lá na comunidade, pastor Marcos talvez esteja gravando lá, quase que certeza, esteja gravando lá. Eu continuo aqui da minha casa, até que a gente possa sair com mais liberdade, mas, né, estamos aqui. A saudade continua, mas Deus sabe de todas as coisas. Quero abençoar você que esteve comigo até agora, que você tenha uma excelente noite, né? E que Deus esteja suprindo todas as suas necessidades, esteja com você, com a tua casa, com a tua família. E para você que vai orar comigo, vamos lá, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus, a consolação do amado Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Eu amo você, porque Jesus nos amou primeiro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.